Em uma pequena ilha no extremo da Europa, esconde-se um dos maiores desvios de dinheiro da história moderna. Uma quantia tão vasta que poderia erradicar a fome mundial várias vezes. Não estamos falando de um cartel de drogas ou de um estado pária. Estamos falando da Irlanda. E o dinheiro na casa dos trilhões de dólares pertence às mesmas empresas cujos aplicativos você usa todos os dias. Esta é a história de como uma nação, desesperada por crescimento, fez um pacto com o diabo corporativo. Um pacto que a tornou rica no papel, mas que a transformou em um paraíso fiscal. Um peão no tabuleiro geopolítico das gigantes da tecnologia americanas. E a questão que ninguém ousa fazer é: o que acontecerá quando as gigantes decidirem que o jogo acabou? Para entender como a Irlanda chegou a este ponto, precisamos voltar no tempo. Durante séculos, a história irlandesa foi marcada pela pobreza, fome e emigração em massa. Era uma nação agrária, à sombra de seu poderoso vizinho, o Reino Unido. Mas no final do século XX, algo mudou. O país decidiu apostar tudo em uma estratégia radical para atrair investimento estrangeiro, um imposto corporativo comicamente baixo. Enquanto o resto da Europa cobrava 30%, 40% ou até 50%, a Irlanda ofereceu um banquete fiscal, apenas 12,5%. O plano funcionou. Empresas de todo o mundo vieram, criando empregos e dando início ao milagre econômico conhecido como o Tigre Celta. Mas após a crise financeira de 2008, o tigre foi abatido. E foi nesse momento de desespero que a Irlanda não apenas dobrou, mas triplicou sua aposta, abrindo as portas para um tipo totalmente novo de poder corporativo. As primeiras a perceberem a oportunidade não foram empresas quaisquer, foram os novos titãs do Vale do Silício. A Apple foi uma das pioneiras, estabelecendo sua sede internacional em Cork. Logo depois vieram Google, Facebook, Microsoft e Amazon, transformando as docas de Dublin em um enclave tecnológico apelidado de Silicon Docks. Mas elas não estavam lá apenas pelos talentosos engenheiros irlandeses. Elas estavam lá por algo muito mais valioso, um conjunto de brechas fiscais tão engenhosas que se tornaram lendárias nos círculos financeiros. A mais famosa delas era conhecida como Double Irish with a Dutch Sandwich, o duplo irlandês com sanduíche holandês. Era um nome quase cômico para um mecanismo de evasão fiscal devastadoramente eficaz, que permitia que lucros gerados em todo o mundo fossem canalizados através da Irlanda e depois para paraísos fiscais como as Bermudas, pagando uma taxa de imposto efetiva próxima de zero. O mecanismo era pura genialidade contábil. Funciona assim. Imagine que você compra um aplicativo na loja da Apple no Brasil. O dinheiro dessa compra não fica no Brasil. Ele é enviado para uma subsidiária da Apple na Irlanda. Essa primeira empresa irlandesa, por sua vez, paga royalties massivos pelo uso da propriedade intelectual da Apple para uma segunda empresa irlandesa. Acontece que essa segunda empresa, embora registrada na Irlanda, tinha sua gestão baseada em um paraíso fiscal como as Bermudas, onde não há imposto de renda corporativo. E o sanduíche holandês era uma etapa intermediária, usando uma empresa na Holanda para mover o dinheiro sem gerar impostos de retenção na fonte, graças a leis fiscais europeias. O resultado final, bilhões de dólares em lucros, gerados em países com impostos altos, magicamente desapareciam do alcance dos cobradores de impostos e reapareciam intocados em uma conta nas Caraíbas. E tudo isso era perfeitamente legal. O impacto nos números oficiais da Irlanda foi surreal. A partir de 2015, a economia irlandesa começou a registrar taxas de crescimento que desafiavam a lógica. Em um ano, o Produto Interno Bruto, o famoso PIB, cresceu espantosos 26%. Foi um número tão absurdo que economistas, incluindo o vencedor do Prêmio Nobel, Paul Krugman, ridicularizaram o fenômeno, cunhando o termo Leprechaun Economics, ou economia de duendes. O crescimento não era real. Era uma miragem contábil. As empresas de tecnologia estavam movendo seus balanços e patentes para a Irlanda, inflando o PIB do país da noite para o dia, sem construir uma única fábrica nova ou contratar um único funcionário a mais. A Irlanda parecia a nação mais rica do mundo no papel, mas para o cidadão comum, a realidade nas ruas contava uma história muito diferente, uma história de estagnação salarial e de uma crise imobiliária brutal. Enquanto o PIB irlandês explodia, os cofres públicos de outras nações sangravam. Países como Alemanha, França, Itália e até mesmo o Brasil perdiam bilhões de dólares em receitas fiscais todos os anos. Era um dinheiro que deveria financiar hospitais, escolas e infraestrutura, mas que estava sendo legalmente desviado para o sistema irlandês. A situação se tornou tão grave que a União Europeia, o próprio bloco do qual a Irlanda faz parte, decidiu intervir. A figura central dessa batalha foi Margrethe Vestager, a comissária europeia para a concorrência. Ela não via a política fiscal da Irlanda como uma competição saudável, mas como uma forma de auxílio estatal ilegal, uma violação direta das regras do mercado único europeu. Ela argumentava que os acordos fiscais secretos da Irlanda com empresas como a Apple
davam a elas uma vantagem injusta sobre seus concorrentes. A guerra estava declarada. O clímax dessa guerra veio em 2016. Após uma longa investigação, a Comissão Europeia deu seu veredito. A Apple havia recebido benefícios fiscais ilegais do governo irlandês e deveria pagar 13 bilhões de euros em impostos atrasados. 13 bilhões de euros. Para se ter uma ideia, essa quantia era suficiente para financiar todo o sistema de saúde da Irlanda por um ano inteiro. Para qualquer outro país, seria como ganhar na loteria. Mas o que aconteceu a seguir chocou o mundo. O governo irlandês, em uma decisão que desafia toda a lógica, anunciou que iria recorrer da decisão. A Irlanda estava oficialmente lutando no tribunal para não receber 13 bilhões de euros. A máscara havia caído. Ficou claro para todos que o governo irlandês não estava mais no controle. Suas políticas não eram mais ditadas pelo bem-estar de seu povo, mas pelos interesses de seus mestres corporativos no Vale do Silício. Por que um país rejeitaria uma fortuna? A resposta é simples e aterrorizante: medo. A Irlanda se tornara tão dependente do modelo de paraíso fiscal que temia que aceitar o dinheiro da Apple enviasse um sinal para outras multinacionais, o sinal de que a festa havia acabado. O governo temia uma fuga em massa de empresas, o que levaria ao colapso de sua economia artificial. Eles estavam presos em uma gaiola de ouro que eles mesmos construíram. O argumento oficial de Dublin era que a União Europeia estava interferindo em sua soberania fiscal, em seu direito de definir suas próprias taxas de imposto. Mas o argumento da União Europeia era mais profundo. Não se tratava da taxa de 12,5%, mas dos acordos secretos que permitiam à Apple pagar uma taxa efetiva de menos de 1%. Era um subsídio disfarçado, e isso é ilegal na Europa. O caso se arrastou pelos tribunais europeus por anos, um símbolo da batalha épica entre a soberania nacional e o poder corporativo global. A batalha não foi travada apenas em Bruxelas e Dublin. Washington também entrou no jogo. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos criticou duramente a decisão da União Europeia, acusando-a de tentar roubar a receita tributária americana. Era uma posição irônica, já que essas mesmas empresas usavam o sistema irlandês para evitar pagar impostos nos Estados Unidos. Mas a geopolítica é complexa. Para o governo americano, a Apple, o Google e a Microsoft são campeãs nacionais, instrumentos de poder e influência global. Proteger seus lucros no exterior era uma questão de interesse nacional. A pequena Irlanda se viu espremida entre duas superpotências, a União Europeia, que exigia o cumprimento das regras, e os Estados Unidos, que defendiam suas corporações. O governo irlandês estava jogando um jogo perigoso, tentando agradar a todos, mas correndo o risco de perder tudo. Enquanto os advogados e políticos debatiam em salões de luxo, o cidadão irlandês comum sentia os efeitos colaterais do milagre econômico. Dublin se tornou uma das cidades mais caras da Europa. A chegada de milhares de funcionários de tecnologia bem pagos, combinada com a especulação imobiliária, criou uma crise de moradia sem precedentes. Professores, enfermeiros e policiais não conseguiam mais pagar para viver na cidade que serviam. Formou-se uma economia de duas velocidades. De um lado, o setor tecnológico, com salários altos e benefícios generosos. Do outro, o resto da população, lutando com o custo de vida crescente e serviços públicos subfinanciados. Como um país com um PIB per capita dos mais altos do mundo podia ter um sistema de saúde em crise e um número recorde de pessoas sem teto? A resposta estava na economia de duendes. O dinheiro estava lá no papel, mas não circulava na economia real. Era um fantasma financeiro. A dependência da Irlanda das Big Techs erodiu não apenas sua economia, mas também sua soberania. O lobby corporativo em Dublin tornou-se imensamente poderoso. As decisões sobre o futuro econômico do país não eram mais tomadas no parlamento irlandês, mas em salas de reunião em Cupertino e Mountain View, na Califórnia. A Irlanda havia trocado sua independência econômica, conquistada com tanto esforço, por um lugar na primeira fila da globalização. Ela se tornou um estado subsidiário, um centro de serviços para as corporações mais poderosas do mundo. Essa estratégia, que antes parecia genial, agora se revelava uma armadilha. A Irlanda havia se tornado viciada no dinheiro fácil da evasão fiscal, e os traficantes eram as próprias empresas que ela convidara para entrar. E como em qualquer vício, a abstinência seria terrivelmente dolorosa. No entanto, o mundo está mudando. A indignação global com a evasão fiscal corporativa finalmente atingiu um ponto crítico. Liderada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mais de 130 países concordaram em implementar um imposto corporativo mínimo global de 15%. O objetivo era claro: acabar com a corrida para o fundo do poço, onde países competem para oferecer as menores taxas de imposto, prejudicando a todos. Para a Irlanda, essa foi uma notícia catastrófica. O acordo ameaçava destruir o pilar central de seu modelo econômico. Sua principal vantagem competitiva, a taxa de 12,5%, estava prestes a se tornar irrelevante.
A Irlanda, inicialmente, resistiu ferozmente ao acordo, uma pequena nação tentando impedir uma maré global de reformas, mas a pressão era grande demais. Apesar de sua resistência, a Irlanda finalmente cedeu e concordou em se juntar ao acordo do Imposto Mínimo Global. Mas isso não significa que o jogo acabou. As mesmas mentes brilhantes que criaram o Double Irish já estão trabalhando em novas estratégias. Sob pressão internacional, a Irlanda foi forçada a fechar a brecha do Double Irish em 2020. No entanto, uma nova estrutura, apelidada de Single Malt, rapidamente surgiu para substituí-la. Esta nova brecha permite que as empresas ainda movam lucros para países com zero de imposto. É um jogo constante de gato e rato, onde os governos criam regras e os contadores e advogados das multinacionais encontram maneiras de contorná-las. A questão é se o novo imposto mínimo global será forte o suficiente para fechar essas portas, ou se será apenas mais um obstáculo a ser superado pela engenhosidade fiscal. É crucial entender que as empresas de tecnologia não operam no vácuo. Por trás de cada esquema de evasão fiscal, existe um exército de facilitadores. As maiores firmas de contabilidade e advocacia do mundo, conhecidas como as Big Four, PwC, Deloitte, Ernst Young e KPMG, são as arquitetas desses sistemas. São elas que aconselham as multinacionais sobre como explorar as brechas nas leis fiscais de países como a Irlanda. Elas vendem esses esquemas como planejamento tributário eficiente, mas, na realidade, eles privam os governos de receitas essenciais. Essas firmas operam em uma área cinzenta da legalidade, projetando estruturas que, embora tecnicamente legais, violam o espírito da lei. Elas são parte integrante da máquina que permite que o poder corporativo se sobreponha à vontade democrática das nações. Além dos contadores, há o imenso poder do lobby. As gigantes da tecnologia gastam centenas de milhões de dólares todos os anos em lobby, tanto em Bruxelas quanto em Washington, para garantir que as leis sejam escritas a seu favor. Elas empregam ex-políticos e reguladores, usando suas conexões e conhecimento interno para influenciar a legislação. Na Irlanda, esse poder é ainda mais concentrado. A Associação da Câmara Americana de Comércio na Irlanda é um dos grupos de lobby mais poderosos do país, garantindo que a voz das multinacionais americanas seja ouvida em alto e bom som, nos corredores do poder. Esse poder de influência levanta uma questão fundamental para a democracia. Quem realmente governa o país? O povo eleito ou as corporações que financiam a economia? É importante reconhecer o paradoxo da situação irlandesa. Para muitos, o modelo foi um sucesso inegável. Ele criou dezenas de milhares de empregos bem remunerados e transformou um país pobre em um centro tecnológico global. O influxo de capital estrangeiro financiou o desenvolvimento de infraestrutura e modernizou a economia. Argumenta-se que, sem essa política fiscal agressiva, a Irlanda ainda seria uma economia estagnada e periférica. No entanto, o preço desse sucesso foi alto. A dependência excessiva de um punhado de empresas americanas torna a economia irlandesa extremamente vulnerável. A desigualdade social disparou. E o mais importante, o país sacrificou uma parte de sua autonomia econômica e política no altar do crescimento a qualquer custo. A Irlanda é simultaneamente uma história de sucesso e um conto de advertência. O futuro da Irlanda agora é incerto. O que acontecerá se o novo imposto mínimo global realmente funcionar e erodir a vantagem fiscal da Irlanda? As gigantes da tecnologia permanecerão fiéis a Dublin, ou simplesmente farão as malas e se mudarão para a próxima jurisdição que lhes oferecer um acordo melhor. Alguns argumentam que as raízes das empresas na Irlanda agora são profundas, com enormes campi e milhares de funcionários. Outros acreditam que a lealdade corporativa é uma ficção e que as decisões serão baseadas puramente em planilhas de custo. Se as empresas saírem, o buraco na economia irlandesa será imenso, não apenas em termos de empregos, mas também na receita de impostos corporativos, que, apesar de baixa em percentual, representa uma fatia significativa do orçamento do governo. A nação que se vendeu como o paraíso das corporações pode, em breve, descobrir o que acontece quando o paraíso fecha suas portas. A história da Irlanda não é um caso isolado. É um microcosmo de uma tendência global muito maior, a ascensão do poder corporativo sobre o poder do Estado-nação. No século XXI, as entidades mais poderosas do mundo não são mais apenas os governos. Corporações como Apple e Amazon têm receitas maiores que o PIB da maioria dos países e operam além das fronteiras, jogando nações umas contra as outras em busca dos melhores benefícios fiscais e da regulamentação mais frouxa. Elas se tornaram impérios transnacionais, com uma lealdade que não é a nenhuma bandeira, mas apenas aos seus acionistas. A forma como lidamos com esse novo equilíbrio de poder definirá a política e a economia do século que virá. A soberania democrática está em jogo. O modelo de paraíso fiscal não é exclusivo da Irlanda. Outros países e territórios, como Luxemburgo, Holanda, Singapura e várias ilhas do Caribe, desempenham papéis semelhantes no sistema financeiro global. Eles formam uma rede interconectada, que permite ao capital fluir livremente, evitando impostos e regulamentação. Essa rede cria uma competição fiscal destrutiva, forçando todos os países a baixarem seus impostos para não perderem investimentos.
O resultado final é uma transferência massiva de riqueza do setor público para o setor privado e dos trabalhadores para os acionistas. É um sistema que exacerba a desigualdade e mina a capacidade dos governos de fornecerem serviços básicos aos seus cidadãos. A luta contra os paraísos fiscais é uma das batalhas mais importantes do nosso tempo. Para o cidadão comum, seja na Irlanda, no Brasil ou em qualquer outro lugar, as consequências são reais e palpáveis. Quando uma multinacional deixa de pagar sua parte justa de impostos, o fardo recai sobre os pequenos negócios e os trabalhadores. Seus impostos aumentam ou os serviços públicos que você utiliza são cortados. A ponte que não é consertada, a sala de aula superlotada, a longa espera no hospital, tudo isso está, em parte, conectado aos bilhões de dólares que desaparecem nos labirintos fiscais criados por países como a Irlanda. Não é um problema abstrato de finanças internacionais, é uma questão que afeta diretamente a qualidade de vida de bilhões de pessoas em todo o planeta. A evasão fiscal corporativa não é um crime sem vítimas. As vítimas somos todos nós. Apesar do cenário sombrio, há motivos para um otimismo cauteloso. A conscientização pública sobre o problema nunca foi tão alta. Organizações não governamentais, jornalistas investigativos e ativistas estão expondo esses esquemas e pressionando por mudanças. O acordo sobre o imposto mínimo global, embora imperfeito, é um passo histórico na direção certa, a primeira tentativa séria em um século de reformar as regras fiscais internacionais. A luta será longa e difícil. As forças do capital global são imensamente poderosas e resistirão a qualquer mudança que ameace seus lucros. Mas a maré pode estar finalmente virando. A questão não é mais se o sistema vai mudar, mas quando e como. A saga da Irlanda serve como um poderoso alerta. Mostra como a busca desesperada por crescimento econômico pode levar uma nação a fazer um pacto faustiano, trocando sua alma por prosperidade material. A Irlanda tornou-se um estudo de caso sobre os limites da globalização e os perigos de permitir que o poder corporativo cresça sem controle. O país agora enfrenta uma encruzilhada. Ele pode continuar a ser uma marionete, adaptando-se às novas regras apenas o suficiente para manter suas mestras corporativas felizes. Ou pode usar esta crise como uma oportunidade para reinventar sua economia, construindo um modelo mais sustentável, justo e, acima de tudo, soberano. A escolha que a Irlanda fizer nos próximos anos ecoará muito além de suas margens, oferecendo lições para todas as nações que navegam nas águas turbulentas da economia do século XXI. Então, por que a história de uma pequena ilha europeia deveria importar para você? Porque a Irlanda não é apenas um lugar no mapa, é um símbolo. É a prova de que, no jogo global do capital, a soberania nacional pode ser comprada e vendida. É a demonstração de como as regras da economia foram escritas para beneficiar os poucos e poderosos, às custas de todos os outros. Com o novo imposto mínimo global se aproximando, o modelo irlandês está com os dias contados. O país enfrenta um futuro de incerteza econômica e uma profunda crise de identidade. Será que o tigre celta conseguirá aprender a caçar por si mesmo ou descobrirá que foi domesticado para sempre? A questão que fica é, se as gigantes da tecnologia abandonarem a Irlanda, qual país será o próximo a leiloar seu futuro em troca de promessas de riqueza? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.